bem? sim. Eu tô ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem, gente? Deixa eu ajeitar. A minha tecnologia de apoio de celular é bem precária, tá? Então, se eu desaparecer, foi porque ele despencou. Tudo bom? Tá ótimo. Aqui eu tô conseguindo te ver e te ouvir, tô ouvindo bem. Tudo Ah, ótimo. E legal. você? Tudo bem, tudo bem. Tirando as quarentenas da vida, tá tudo bem. É verdade. Bom, então, Patrícia, pode dar início, falar um pouco quem é você aqui para o nosso público, para saber quem você é. Bom, Patrícia, eu estou fazendo doutorado agora aqui na Federal de Pernambuco. Eu me Uhum. formei no Paraná, eu sou de lá, já tem um tempo. E depois eu fiz o mestrado na UFPB, na Paraíba, e agora eu estou no doutorado aqui em Recife. E eu estou trabalhando com o morcego do mestrado para cá. Eu vim trabalhar com eles depois de formada já. É, o que foi Mas foi um que... interesse secundário, vamos dizer assim. Eu queria mamíferos e, por acaso, pela linha de pesquisa que eu estava fazendo na graduação e no que eu fiz de trabalho de monografia, né? Eu acabei pulando para morcegos depois do mestrado. O que foi que te fez surgir essa vontade de trabalhar com morcegos? Foi o fato deles serem um grupo muito diverso, porque a minha linha de pesquisa, que eu estava desenrolando e que hoje está um pouquinho diferente, era em ecomorfologia, que é basicamente quando a gente procura entender as relações entre a ecologia do bicho, do organismo, e a anatomia, a forma, tamanho, né? Então, como que a forma, a morfologia dos bichos influencia ou determina o papel ecológico, o comportamento, o desempenho deles na natureza, esse tipo de coisa. E o meu foco era mais mamífero, porque eu gosto, enfim, entre os grupos de fauna que dá para estudar isso. O meu interesse era neles, e na graduação eu trabalhava com marsupiais, com didelfídeos, com timbu e companhia, né? Que já é um grupo mais homogêneo desse ponto de vista. Então a minha curiosidade era, eu gostei tanto do trabalho que eu queria ver como que a mesma pergunta, como que a mesma linha de pesquisa se comportava num grupo com premissas completamente diferentes, que era essa questão da alta diversidade de morcegos. E porque eles voam também, né? Que não é qualquer bicho que voa. Então foi mais por conta disso. Só que depois que eu entrei, lascou, não saí mais, né? Agora eu quero morcego para sempre porque eu me encantei. É um grupo muito, muito interessante. Não que os outros não sejam, mas aí é gosto pessoal mesmo. Sim. As pessoas que trabalham com morcegos são quiropterologistas, né? É um nome difícil assim de falar. Eu chamo de morcególogo mesmo. Mas é porque o nome da ordem é Quiróptera, né? Que é uma palavra que faz menção à asa dele, né? A asa dele é formada pela mesma estrutura da nossa mão, né? Então, Quiro vem de mão, Ptero vem de asa. Então, acho que era o nome mais óbvio mesmo para o grupo dos morcegos. Uhum. E como é a rotina de trabalhar com esses animais? Então, cara, isso é muito difícil de responder porque depende do que você quer trabalhar, né? Tem tanta coisa que você pode estudar que a rotina do trabalho do morcególogo ou do quiropterólogo não é uma coisa uniforme. Você pode trabalhar em campo com os bichos, fazendo captura à noite, como você pode trabalhar na frente do computador. Então, nesse ponto, como você pode ir para a bancada de genética. Então, tudo vai depender de o que é que você quer fazer. E aí eu tenho amigos que trabalham em todas essas áreas, assim. A gente tem desde os biólogos imundo de campo, que voltam cheio de lama, até os que têm que ser impecavelmente cuidadosos com bancada de molecular. Mas o que eu faço é principalmente trabalho de campo, então é o trabalho à noite, onde a gente vai do meio da tarde para o final, lá no ponto de amostragem do trabalho que a gente estiver fazendo. Eu trabalho com rede de neblina, que é um método de captura, então a gente instala essas armadilhas que a gente chama e a gente passa a noite lá, normalmente 6 horas, assim, é o período básico de amostragem e depois fecha essa rede e volta para casa, né? Então eu adoro ser. O fato de ser noturno, né, também é outra coisa que me atraiu e me fez não sair mais desse grupo. E depois tem o trabalho de laboratório, né? E aí depende do que é que a gente vai ter que fazer se a gente trouxe bicho com a gente, se a gente não trouxe. E aí, daí para frente, é uma miríade. E aí é o trabalho, acho que, de todo biólogo, né? Análise de computador, estatística, esse tipo de Uhum. coisa. Você trabalha em campo, né? Aí isso é uma área que a gente depende muito da forma como esse animal se comporta, né?
Então, quais são as totalmente. maiores dificuldades que vocês têm, assim, em trabalhar com morcegos? Para mim, particularmente, a maior dificuldade é que, como é um grupo muito diverso, a gente tem que usar métodos muito diferentes se a gente quer mostrar a todo mundo, né? Por exemplo, inventários, tem bicho que voa muito alto, então a gente não consegue capturar. E aí a gente tem que usar métodos de bioacústica, né? Equipamento de gravação de som, esse tipo de coisa. Ou se a gente está trabalhando com bichos de floresta, a gente usa essas redes, ou então a gente faz busca ativa por abrigos, e aí é de dia. Então, para mim, a maior dificuldade, eu acho que é conseguir contemplar todos os grupos quando a gente precisa. Sim. Porque, por exemplo, em trabalhos de consultoria ambiental, e aqui já vai a primeira crítica da noite, normalmente a gente não usa todos os métodos disponíveis. A gente tem que trabalhar com um grupo bastante limitado, porque os métodos são muito seletivos para determinados grupos de animais. Então, eu acho que as dificuldades seriam mais filosóficas. Assim. Mas também depende, tem gente que trabalha em área periurbana, então você começa a ter dificuldades de riscos de segurança, porque você está perto de cidade. Aí depende muito de qual é o tipo de trabalho que você está fazendo. Mas a gente tem mania de gostar muito do que faz, né? Então dificilmente a dificuldade, a gente acaba entendendo como dificuldade. Mas tem outras coisas também, por exemplo, quando a gente trabalha numa área muito longe, muito distante, uma mata muito, sei lá, no meio da Amazônia, a gente tem outras preocupações, que é se acontecer um acidente, né? A gente já está muito longe de qualquer tipo de socorro. Então a gente tem várias dificuldades que eu não diria que são por conta de trabalhar com morcegos, mas pelo fato de estar no ambiente natural, ou de estar à Ambiente noite, de campo, né? enfim. Ambiente de campo em geral é perigoso pra caramba, né? Mas essa noção só vem depois de velho, né? Então, E a sua especialidade? O que é que você faz especificamente? cara, hoje eu estou trabalhando com revisão sistemática, é o trabalho bem básico de taxonomia mesmo, que é eu até nem estou fazendo campo agora. O meu campo agora é dentro de coleção científica. Então, eu estou passando um pente fino nos morcegos que são nectarívoros, especificamente, um grupo de nectarívoros. E a ideia é conhecer quais são as espécies que a gente tem desse grupo aqui hoje, né? E tentar reconstruir a história de diversificação desse grupo. Então, ele é um trabalho muito menos perigoso nesse sentido, porque eu estou dentro de... Bom, a menos que a coleção que eu esteja trabalhando pegue fogo, aí pode ser perigoso. Mas, mas comparando assim, com o trabalho de campo, a dinâmica é muito diferente, né? Então, eu estou basicamente internada em coleção e trabalhando com o computador agora, fazendo as análises da reta final do doutorado. Então, varia bastante, dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer, né? Varia bastante. Chega até, né? Ah, vamos falar de morcego. Rapaz, vamos, mas exatamente sobre o quê? Sobre o quê? Uhum. É Bom, bastante. gente, deu para ver que hoje o papo vai ser bem diverso, né? Lembrando Então, para se eu vocês, estiver perdendo foco, você me puxa. não, nem se preocupe. Só lembrando para vocês, gente, mandarem perguntas aqui no chat que a gente vai perguntar para a Patrícia e ela vai responder aqui para a gente. Então, para iniciar, assim, sobre esses animais, fale um pouco o que são os morcegos, qual a importância ecológica desses animais. A apresentação formal do grupo, né? A gente costuma apresentar eles como os únicos mamíferos que voam, né? Os morcegos quiróptera, então, é um grupo de mamíferos e aí eu estou pensando aqui, acho que o voo é uma coisa comum, né? A gente vê bicho voando por aí em todo canto, mas isso é muito mais coisa de invertebrado, né? Quando a gente fala de vertebrados, a gente tem 3 grupos só que desenvolveram o voo, que é morcego, aves e pterossauros, né? Que eles não estão aqui mais e a gente costuma esquecer deles, mas também é um grupo de vertebrados que desenvolveu o voo. E quando a gente fala de voo, a gente está falando do voo verdadeiro, aquele voo de asa batida, onde o bicho consegue se sustentar sozinho, né? Uhum. Porque tem outros grupos, né? Tem os esquilos voadores, que aí é um bicho que se joga, vai planando até parar em algum lugar, né? Então tem algumas diferenças. E aí, pelo fato de ser, né, um mamífero que voa, os requisitos fisiológicos deles são bastante diferentes, assim, então fazem eles serem um grupo muito particular de estudo. E ao mesmo tempo, ele é um grupo que a gente não cruza muito por aí, né? Ver morcego não é exatamente parte do nosso cotidiano, como é o grupo das aves, por exemplo, né? Todo mundo conhece uma penca de passarinho diferente e morcego a gente não costuma ver, ou quando vê, a gente não vê com tanto detalhe assim.
Então, ao mesmo tempo que é um grupo super abundante, porque tirando o roedor, é a segunda ordem mais rica em número de espécies dos mamíferos, eu não sei se todo mundo sabe disso, a gente tem mais de 1.400 espécies aí pelo mundo, é muito morcego. Muito morcego. Mas, no entanto, a gente tem um contato muito pequeno com eles, né? Então, ele é um grupo muito desconhecido pela maioria das pessoas. Assim. Puxando aqui Deixa eu uma ver aqui. pergunta da Alice, junto com uma outra pergunta que nós iremos fazer, é qual a importância desses animais no ponto de vista ecológico? Pronto. Eu estava falando que eles são um grupo muito abundante, Diverso. né? Que tem muito número de Uhum. espécies. Isso traz também uma outra questão que é bem específica de morcego, que eles são um grupo ecologicamente muito diverso também. Você tem uma Uhum. variedade de ecologias aí dentro. Então, eu acho, para dar uma resposta resumida, sem entrar muito em detalhe, eu diria que eles são, talvez, puxando a sardinha para o meu lado, eu acho que o grupo ecologicamente mais importante porque eles estão presentes em vários aspectos do nosso dia a dia, mesmo sem a gente perceber. Né? Então, o que a gente gosta mais de citar é que, claro, tem primeiro a relação de saúde, né, de questão de zoonoses. Então, a gente vê muito falar de morcegos quando a gente está falando de raiva humana, né, ataques Uhum. de morcego, esse tipo de coisa. Né? Então, o pessoal que cria gado, às vezes costuma ter, né, às vezes costuma é ótimo, ter problema com raiva e tudo mais. Então, tem esse aspecto de saúde, que é o mais falado, mas também a gente tem muitas espécies insetívoras, então elas têm um papel ecológico de controle de praga, controle de população de inseto, na verdade, e que para a gente o mais relevante seria o controle de praga agrícola, por exemplo, que é uma coisa que a gente mal fala por aqui, mas a presença de morcego numa área de uma plantação tem implicação direta na produtividade dessa plantação, por exemplo. Mas se a gente for para áreas naturais, e a gente olha para os morcegos que são frugívoros, eles estão envolvidos em todo o sistema de manutenção de florestas, por exemplo, porque eles estão envolvidos desde o início, lá, desde a polinização das flores, né? Então a gente tem ali a abelha de dia e de noite a gente tem morcego, por exemplo. Depois a gente tem os frugívoros que dispersam sementes, então tem muita planta que consegue colonizar áreas diferentes porque são transportadas por morcegos, né? E aí a gente tem uma ênfase maior, claro, nas plantas que disponibilizam isso à noite. Né? Então você tem regeneração de área degradada, porque tem alguns frugívoros que preferem espécies pioneiras. Né? Então é difícil resumir qual a importância, não é uma, né? São vários São aspectos vários. assim. E quando eu digo o mais importante para a gente, porque, cara, se a gente prestar atenção no que está acontecendo no mundo agora, em relação ao meio ambiente, você está falando de ameaças a áreas que têm uma relação muito íntima com o morcego, né? Mas a gente quase nunca ouve falar nisso. Assim. Então, isso para resumir Pegando, um pouquinho. sim. Pegando um gancho nisso que você falou da alimentação desses animais, é bem comum, né, as pessoas associarem morcegos a se alimentarem apenas com sangue, né? Sendo que eles Uhum. são minoria quando a gente compara com esses animais que são frugívoros e São, insetívoros. são uma minoria brutal, assim. A gente tem 3 espécies só que se alimentam de sangue. Todas as outras são de outras dietas, assim. Então a gente tem um grupo aí de mais de 1.400 espécies quase estigmatizado, né, por conta de 3. E são 3, mas uma delas é que é bem comum. A gente tem aqui no Brasil, a gente tem as 3 no Brasil, mas uma delas é super comum, as outras já são relativamente mais raras da gente encontrar. Elas tem um pouquinho menos. Eu mesma acho que eu só conheço 2 pessoalmente. Então, a gente tem muito insetívoro, a gente tem muito frugívoro, tem nectarívoro, a gente tem morcego beija-flor, que normalmente o pessoal não nem imagina, e tem carnívoro também, tem bicho que se alimenta de outros animais, e dentro desses a gente tem alguns muito especializados. A gente tem algumas espécies que se alimentam de peixe, especificamente, o bicho pesca. Ele voa em cima da água, pega o peixe, come, e essa é a base da dieta dele, algum complemento com inseto. A gente tem bicho Interessante. especializado em caçar sapo, tem bicho que come passarinho, lagartixa, né? E mesmo assim, quando a gente pensa frugívoro, dentro do grupo dos frugívoros, a gente tem aqueles frugívoros de planta pioneira, como eu falei, que só comem fruto pequenininho, tem bicho que prefere fruto grande, então ele consegue carregar esse fruto para se alimentar. Então, dentro de uma mata, se você imaginar os estratos, né, do céu, né, subbosque do céu e tudo mais, você
muito provavelmente vai ver espécies diferentes ali forrageando nessas áreas, porque tem toda essa variação, assim. É muito interessante. E tem os onívoros também. A gente também tem um morcego ou outro que come meio que de tudo, assim, tanto inseto como fruto. Aí vai depender do que está mais disponível, da localização geográfica onde ele está. Mas não é tão comum assim. A gente tem uma diversidade muito grande, mas normalmente cada espécie ela é muito especializada mesmo no que ela consome. Uhum. O Pedro Martins Bill mandou aqui no nosso chat a pergunta: quais são as maiores vantagens e desvantagens da ecolocalização, né? Esses animais eles se comunicam e se localizam pela essa emissão de sons, digamos Uhum. assim. Como é o termo que a São. gente usa para falar? Não, é vocalização mesmo. O aparato que eles têm é igual o nosso, ele só tem uma Uhum. sensibilidade do ouvido muito alta, né, a ultrassom. Mas o que eles fazem é vocalizar como a gente. Eles têm cordas vocais e eles dão gritinhos. E alguns emitem o som pela boca, outros emitem o som pelo nariz. Uhum. E, cara, falar em vantagem e desvantagem é complicado, porque eu adoto uma perspectiva que se o bicho está ali funcionando e vivendo bem, eu só vejo vantagem. É. Mas é interessante que a gente associa muito a ele estar no escuro, né? Então ele não depende de visão para se localizar, né? Mas não é só isso, ele consegue perceber coisas se movimentando, né? A ecolocalização é um sentido muito, muito, muito refinado, assim, é de uma precisão milimétrica. Então, se você imagina um insetívoro que está procurando comida, ele consegue se ligar que tem um mosquitinho voando perto dele, ele consegue calcular a trajetória do mosquito, a trajetória dele e culminar num encontro. Assim. Então, é muito preciso, mas as grandes modificações estão muito mais associadas à estrutura do ouvido, assim, à sensibilidade. E até dentro disso você tem diferenças, assim, você tem bichos que emitem sons muito agudos e muito fortes, muito longos, porque eles vão numa área aberta, como você tem outros morcegos que falam baixinho, a gente chama eles de morcegos que sussurram, porque eles estão dentro de floresta, então o sinal deles tem que ser mais curto, mais fraco, para não dar muita confusão, né, de barulho refletindo eco em todo canto. Assim. Então, até dentro disso você tem variações. Assim. Então, não consigo ver muita desvantagem. Só se você pensar que quanto mais especializado você é, mais dependente você é de um tipo de ambiente. Acho que só isso, assim, mas não no sentido de vantagem e desvantagem. Uhum. Mas eles usam visão também, eles também usam olfato. Né? Vai depender aí de que eles comem e de onde eles vão para essa proporção entre os sentidos, ela muda também de espécie para espécie. Certo. Gente, dá uma pausa bem rápida aqui para falar sobre a palavra-chave de hoje. Como a Patrícia falou aqui, né, são animais muito diversos e a palavra-chave de hoje é a megadiversidade, certo, gente? Anotem aí, megadiversidade. Vocês vão precisar colocar lá no formulário que vai emitir o certificado de vocês. E voltando para as perguntas, a, a Tamires Pinheiro perguntou: para os morcegos que comumente vemos nas áreas urbanas, em casas ou na rua, é preciso ter algum tipo de cuidado, precaução? Deixar o bicho em paz, basicamente. Eles não oferecem risco nenhum, especialmente se eles estão ali. Aqui perto de onde eu moro, a gente consegue ver morcegos, muitos morcegos, porque é uma área que tem muito bosque aqui. No final da tarde, eu não sei se. Queria até saber que tipo de morcego que ela vê e em que situação, porque no final da tarde, antes de escurecer, começam a voar os morceguinhos muito pequenininhos na altura da cabeça da gente, assim. E a Tem gente muita pensa gente que que fica eles com medo, né? vão dar na nossa Achando cara que vai que nada. bater. Eles estão mais orientados do que a gente. Se a gente estiver no telefone, a gente tropeça e eles continuam voando. Então, nesse ponto, não teria problema nenhum, né? Ou então você tem... Aqui tem muita mangueira, né? Então, quando elas estão com flor ou fruto, fica muito morcego voando em volta também, ou poste de luz, assim. Você já se liga aí que eu estou falando de vários morcegos diferentes, né? Só pelo lugarzinho onde eles vão, você já desconfia que são bichos diferentes, apesar de parecer tudo a mesma coisa, né? Uma bolinha marrom voando para lá e para cá. Mas precaução seria mais no caso de você ver um bicho no chão, ou um bicho que entrou na sua casa. Então, a maior precaução que você tem que tomar é não encosta nele com a mão, de jeito nenhum, porque um bicho com medo vai tentar se defender. Morcego não ataca ninguém, mas morcego se defende muito bem. Então, se você meter a mão nele, ele vai morder.
E se ele te morder, você vai ter que correr no posto de saúde para questão da raiva, né? Se a pessoa. Beleza, eu já tenho esquema de vacinação completo, faço monitoramento todo. Quem trabalha com morcego tem que ir todo ano Tem ou a que cada ter, 6 né? meses fazer um exame de sangue, né? Para testar a sorologia, para ver se está imune à raiva. Porque a gente, né, raiva mata virtualmente 100% das pessoas. Então a gente não pode nem por um instante brincar com isso. Mas não, né, a vacinação contra a raiva não faz parte, né, do nosso calendário de vacinas, então a gente espera que ninguém esteja vacinado contra a raiva, né? Então, se você levar uma mordida, você tem que procurar a assistência de saúde para tomar soro ou tomar as vacinas, para não ter perigo, porque não dá para saber se o morcego que mordeu tem ou não o vírus, né, algum vírus de raiva. Então, a precaução seria essa. Se o bicho está ali voando como quem está vivendo a vida dele, não tem como se preocupar. Agora, se você está em contato com ele, ou se ele está no seu quintal e você tem cachorro, você tem gato, é bom tirar ele dali, né? Então, se você precisar mesmo muito entrar em contato com o bicho, é proteger a mão, é usar um pano grosso ou uma pá, nunca ir com a mão nua nele, assim. Mas, no mais, eles não oferecem muitos riscos, não, ao contrário do que a gente imagina. Existe algum órgão que a gente pode entrar em contato caso esses animais entrem na residência? Olha, sempre tem, mas é muito difícil alguém atender uma ocorrência assim. Vou ser sincera. É... A gente, quando estava fora de pandemia, com o laboratório funcionando, dependendo do bicho, até a gente mesmo recebia. Quem entrava em contato comigo, eu falava, qual é, onde está? Eu mesmo ia buscar. Agora, a gente nem está fazendo isso. Então, quando é algum caso... Mas é que dificilmente o pessoal vem atrás de orientação para morcego, mas quando é algum caso de algum bicho maior, eu sempre boto em contato com o pessoal dos CETOS, porque ou eles recolhem, ou eles orientam, ou eles encaminham para alguém, né? Uhum. Levando para esse lado da questão das doenças, relacionado com a pandemia que a gente está vivendo, né? Muita gente relacionou o Covid com ser um vírus que saiu, partiu de Foi. morcegos. O que é que você pode falar sobre isso? Bom, a gente não sabe ainda de onde veio esse vírus específico, né, da pandemia, ele é um vírus humano. Isso a gente sabe. Tem uma hipótese de que ele possa ter vindo de morcego, mas não são os morcegos daqui, que a gente tem no Brasil, por exemplo, porque o grupo dos morcegos, eles se dividem em duas grandes linhagens, que são os morcegos que a gente tem aqui, que são os pequenininhos, e tem aquelas raposas voadoras que a gente vê muito pela internet. Eu acho que todo mundo já viu um filhote de raposa voadora embrulhadinho num cobertor, viralizando na internet com a fofura deles, né? Esses morcegos a gente não tem aqui. Se o vírus tiver uma origem no grupo dos morcegos, vai ter sido nessa linhagem das raposas voadoras, que é o que tem, né, lá mesmo para o Oriente, e não tem aqui. Então, nesse ponto, a gente não precisa se preocupar aqui, mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que esse vírus ele tem uma similaridade genética muito alta com outros coronavírus de morcego, mas ele também tem uma parte do código genético dele que é idêntica de pangolim. Então, tem uma hipótese de que o vírus do pangolim se juntou com o do morcego, fez um lacinho e caiu na cabeça do humano. Né? Então, o que a gente tem muito são hipóteses, né? Mas aí não dá para rastrear a origem para morcego de um jeito direto. E mesmo que dê, isso é um evento histórico. Isso aconteceu há muito tempo. A gente está falando de evolução e de adaptação. Então, não é como se os morcegos tivessem o SARS-CoV-2 agora e você pegou dele, aparentemente, pelo que deu para entender disso até agora. Assim. Então, o que a gente toma cuidado, na verdade, trabalhando com morcego, é que a nossa preocupação é que a gente possa passar o vírus para os morcegos aqui, supondo que eles possam ter alguma afinidade fisiológica mesmo, né? Porque morcego tem muito coronavírus, outros tipos de vírus que não têm muita relação com a nossa saúde. Então, a gente não pode descartar, por exemplo, que eu, ao ir para campo trabalhar com morcego, esteja carreando o vírus para lá e ele acabe se instalando na população de morcegos daqui. E foi bom você perguntar isso, porque a gente, inclusive, ficou nesses últimos meses trabalhando em adaptar os nossos protocolos de trabalho e de campo para evitar isso, por exemplo. Né? Então, a gente, quando está trabalhando, manipulando o morcego, a gente protege essencialmente as mãos, que é essa história de não ficar levando mordida quando a gente precisa manipular o bicho. E a gente nunca deu muita atenção à história da respiração, né? O fato da gente estar ali com o bicho na frente do nosso rosto.
A gente se preocupa muito com raiva de estar com a vacina em dia, mas nunca se preocupou com outras coisas. E não costuma se preocupar com o bicho, né? De passar alguma coisa para ele ou não. A gente se preocupa da gente não pegar a raiva dele. Então, o que Uhum. aconteceu agora é que a gente teve que reformular e teve que repensar. Então, agora a gente vai para campo com máscara, com luva e trocando de luva entre os bichos, porque se a gente contaminar um, não contamina o outro. E até saiu um documento, não tem muito tempo, tem o quê? Umas 2 semanas talvez, porque aqui no Brasil a gente tem a Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, e a gente fez um material com diretrizes, orientação de como trabalhar em campo agora, como manipular os bichos, que material você tem que usar, que EPI você tem que usar, com o intuito de proteger o bicho. Mas claro que isso é uma via de mão dupla, né? Quando a gente protege ele de qualquer contaminação, a gente acaba se protegendo também. Então, no nosso dia a dia, o que mudou foi essencialmente isso. Assim. Agora que a gente tem isso instalado na nossa população de humanos, como que a gente faz com que isso não se espalhe para outros animais? Não só para proteger eles, mas também para a gente, de repente, evitar de criar reservatórios de coronavírus aqui e a gente nunca se livrar dessa pandemia, por exemplo. Uhum. É bem interessante. Geralmente, quando a gente fala de zoonoses, as pessoas tendem a acreditar que os animais passam as doenças para a gente, mas não o contrário, né? É, pois é, o contrário pode acontecer. E teve o caso dos felinos de zoológico, né, que tiveram sintoma, até nem faz tempo que eu vi isso, né, e furão, então parece que uma Outros outra espécie animais. Uhum. pode pegar o vírus da gente, então não seria nem só morcego a preocupação, na verdade seria a fauna silvestre como um todo, né, então na verdade talvez todo mundo que vá para campo, que tenha contato com animais, tenha que começar a prestar um pouco mais atenção nisso, porque a gente se protege muito, mas a gente não pensa muito no que é que eles podem levar, né, para as populações Uhum. naturais, por ter tido contato com a gente. Tá ótimo. Suavemente Lopes perguntou aqui pra gente se um morcego albino ou com alguma patologia cromática, ele consegue ter uma boa longevidade? Uma pergunta bem diferente. Cara, é muito difícil ter dados de longevidade de morcego. A gente tem quando a gente marca algum grupo, uma colônia ou alguma coisa, então você consegue acompanhar. Aparentemente não. Eu lembro de ter lido um ou outro trabalho pontual, onde nem muito rejeitado eles eram. Mas a princípio, quando você tem uma alteração de coloração, isso não influencia tanto a fisiologia deles, né? A gente nem sabe direito quanto tempo eles vivem, quanto mais eles estão vivendo um pouquinho menos por causa disso. Assim. Então, é o tipo de conhecimento da biologia do bicho que a gente tem dados bem incipientes, assim, mas a priori não. Mas se alguém encontrar alguma coisa, por favor, me avise, que é sempre bom se atualizar. Pelo que se sabe, assim, qual é o tempo médio de vida deles? Cara, varia. A gente tem. Assim, para um bicho do tamanho deles, eles vivem muito, assim, questão de décadas até. Tem os registros. O pessoal da Europa estuda muito isso, porque eles têm grandes colônias monitoradas, assim. Então, você tem bicho de. Teve um caso de um bicho marcado que eles capturaram depois de 30 anos. Um bicho desse tamanho, assim. Então, mas é um registro pontual sobre uma espécie, né? É muito difícil você falar no geral quanto eles vivem. Mas na minha experiência de trabalho com marcação, eu já peguei, por exemplo, um bicho anilhado 5 anos antes. Assim, então, eu sei que aquele bicho vive no mínimo 5 anos. Para um bicho do tamanho deles, com o metabolismo que eles têm, isso é meio assustador. Assim. A gente não tem muitos bichos vivendo tanto tempo com esse porte corporal em outros grupos. Assim. Aí isso está muito associado a todas essas peculiaridades fisiológicas que têm a ver tanto com o voo, a longevidade. A gente sabe que eles vivem muito, a gente sabe que eles têm um sistema imune, aliás, que comporta muitos vírus sem desenvolver doenças, mas a gente não entende muito bem os mecanismos e por que isso acontece. Mas, no geral, a gente tem uma longevidade muito grande de anos, assim, para bichos muito pequenos. O Pedro Martins fez outra pergunta aqui sobre a reprodução desses animais. Eles são sazonais? Alguns. Tem espécies que é sazonal, tem espécies que não. Né? Então, tem bicho que se reproduz o ano todo e tem bicho que vai esperar a estação reprodutiva, né? Geralmente primavera. Tem espécie que se reproduz 2 vezes por ano. Então, depende. E, no geral, eles têm um filhote só. Isso é uma coisa que é mais ou menos uniforme no grupo. Você tem uma ou outra espécie que podem ter até 5 filhotinhos, mas são bem poucas. Às vezes pode acontecer de você ter gêmeos, mas, no geral, eles fazem um filhote só.
E aí a quantidade de ninhadas por ano, nem sei se dá para chamar de ninhadas, porque aí vai depender da espécie. A maioria faz 2 vezes, assim. E esse é o tipo de coisa que a gente descobre indo para campo mesmo, né? Uma das coisas que a gente faz quando captura um morcego, mesmo que eu não esteja trabalhando com biologia reprodutiva, é avaliar o estágio reprodutivo dele, né? Então, se você tem trabalhos de longo prazo, você consegue saber em que meses do ano esses bichos se reproduzem. Então, esse é o tipo de informação que a gente literalmente obtém de modo de quebra-cabeça, assim. Um único trabalho, você não consegue caracterizar o hábito reprodutivo de uma determinada espécie, mas você consegue contar quando você viu filhote, quando você só viu adulto, quando você só viu macho, ou quando você viu macho e fêmea. E aí, quando você junta todo mundo que trabalha com determinada espécie, você monta o quadro. Isso é uma coisa muito interessante, porque esse trabalho ele é bem colaborativo mesmo. Assim, você literalmente depende de muita gente trabalhando com o grupo. Entendi. O CFJ perguntou aqui no chat, na identificação da espécie dos morcegos no campo, o morcególogo, como você falou, ele opta por levar a chave de identificação ou guia fotográfico? O que é que eles usam para poder identificar? Eles, A vocês, gente né, no até caso. tem bons guias de identificação. O problema é que eles normalmente são bastante específicos da área que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, eu trabalhei um bom tempo em Rondônia e eu usava chaves da Bolívia. Então, a gente tem sim chaves de identificação. Funciona bem para algumas espécies, tem umas que são cara crachá, você pega e já sabe, já aprende logo quem são. Tem outras que você tem que correr chave mesmo, você tem que tirar medidas, você tem que ver o peso, medir antebraço, que é a principal medida, né, que a gente usa, medir outras coisas como o pé, o calcânio, que é uma cartilagem que tem ali no pé, se o pé é maior que o calcânio ou não. Então, a gente usa, sim, bastante chaves de identificação. O porém é que elas são muito úteis quando você está no começo. Depois que você conhece, já está familiarizado com os bichos, você meio que usa ali para conferir. Eu sempre dou aquela olhada na chave para ver se eu não estou doida, né? Porque assim, à noite, cansado, você pode cometer erros, né? Se confundir. Uhum. Então a gente sempre usa a chave como apoio, mas vai ter grupos onde você não consegue, você tem que coletar o bicho, tem que fazer análise de crânio, tem que fazer uma análise estatística de medidas. Tem que olhar a morfologia de dente na lupa, porque os bichos são pequenininhos. Então, a gente usa muitas chaves, sim, mas até gênero dá para chegar bem, dependendo do grupo, de gênero para frente, você já precisa de uma análise profunda de laboratório. Das chaves não ajudam tanto, mas também depende do lugar que você está trabalhando e da comunidade que tem ali, né, de espécie de morcego, se você já sabe qual é. Se você não sabe, aí você tem que ir mais cauteloso ainda. Você leva a sua chave e você fica desconfiado porque você sabe os bichos que tem ali. Mas se é uma área totalmente Uhum. nova, o ideal seria pelo menos levar alguns testemunhos para trabalhar em laboratório para ter certeza de identificação. Geralmente vocês vão em grupos de quantas pessoas? Cara, nunca menos do que 2 pessoas, assim. Mas isso Se é acontecer algum conduta de acidente, né, segurança já... de qualquer trabalho de campo, né? Nunca se Uhum. anda sozinho no mato. Eu gosto muito de trabalhar em dupla com outro morcególogo por conta disso, né? Às vezes a gente pega bicho complicado, então a gente discute ali um pouco qual é. E isso faz muita diferença na eficiência do trabalho, assim. Trabalhar sozinho nesse ponto complica, porque à noite, lanterna, nem sempre você vê, aí você tá vendo isso? Tô, não tô? Então tem um pouco disso. O trabalho em dupla é o ideal, mas quando a gente está trabalhando, por exemplo, com rede, como a gente tem que armar uma estrutura, trio é o número perfeito. Eu brinco que mais do que 3 atrapalha, porque já é muita gente. Mas Uhum. então duplas ou trios por ponto de amostragem, né? Se você está fazendo vários pontos numa noite, aí você precisa de 2, 3 ou 4 equipes. E aí eu já trabalhei em equipe de morcególogos com 8 pessoas, 8 biólogos, mais um auxiliar por duplo, então mais 4 auxiliares, assim. Então depende do tamanho do projeto. Mas nunca menos do que 2. Nunca ando sozinho no mato, por favor. Uhum. Importante. O Ralph Albuquerque perguntou aqui no nosso chat se existe algum dado que dê ideia da incidência de raiva nos morcegos. Puxando um gancho dos dados que você falou, né? Cara, tem. Agora eu não vou saber nem se puxar de cabeça, porque tem bastante informação sobre Uhum. raiva. O que eu costumo fazer eu vou trabalhar em tal lugar, no estado do Brasil, aí eu vou tentar procurar na Secretaria de Saúde algum documento, alguma publicação sobre
esse lugar específico para ter uma ideia do que é que tem na área. Assim. Eu parto do princípio que todo morcego pode carregar o vírus, né? Pode ter o vírus. Então, assim, quando eu vou para um lugar novo, especialmente, eu procuro dados locais sobre isso. Aqui em Pernambuco a gente tem bastante. Então, eu trabalhei no interior. Uma época era bem no começo, eu já tinha vacina contra a raiva, mas não tinha exame de sorologia, por exemplo. Que, pronto, eu falei que não tinha muita dificuldade, mas tem. Não é tão fácil assim você acompanhar a sorologia dependendo da cidade em que você trabalha. E Recife mesmo é difícil pra caramba você fazer. Tanto é que eu faço na minha cidade, no Natal, quando eu vou visitar minha família, eu faço minha sorologia lá todo ano. Então, para não dizer que não tem dificuldade, tem. Mas aí não é culpa do grupo que a gente escolheu, né? Então, a gente tem bastante informação sobre raiva. A gente conhece espécies que tem, que já foram confirmadas. E não é o que a gente espera, por exemplo, de, não, são as espécies que têm contato com sangue que têm vírus da raiva. Não, a gente pega o morcego beija-flor, que se alimenta de néctar, que deu positivo para a raiva já. Né? Uhum. Que é uma espécie que tem aqui. É por isso que mesmo quando eu falo assim, não, o bicho está levando tranquilo, não precisa mexer com ele, não precisa. Mas se você tiver que entrar em contato com ele, não subestime. Não é porque ele é fofinho que ele não vai ter raiva porque ele se alimenta de fruta ou de flor. Qualquer bicho pode ter. Então essa informação costuma ser mais relevante dependendo do lugar onde você vai trabalhar para saber o que esperar, né? Para saber o quão preocupado você deve ficar ou cauteloso. A Rai Costa perguntou aqui no chat, levando em consideração a morfologia externa desses animais, podemos diferenciar ela de morcegos frugívoros ou insetívoros? Repite, por favor, porque deu uma cortada aqui no áudio para mim. Levando A em pergunta. consideração a morfologia externa desses animais, é possível a gente identificar se eles são frugívoros, se eles são insetívoros? Dá. A morfologia deles está diretamente associada ao que eles comem. Uhum. Agora, deixa eu pensar. Porque na morfologia externa, ela deve estar perguntando o jeitão, né? A carinha do bicho. Porque quando a gente fala em morfologia, eu tô pensando, a gente olha mais assim. Tamanho, robustez de crânio, formato de crânio, são coisas mais, bem mais, que palavra usar? Não é complexo, mas enfim. Se eu olho para um bicho, eu sei o que ele come, por exemplo, um nectarívoro ele tem um focinho muito alongado. Para ele conseguir alcançar o fundo da flor. Agora, se ele é um bicho que come alguma coisa mais dura, pode ser um insetívoro ou frugívoro, ele vai ter um focinho mais achatado porque ele tem uma mordida mais forte. Então, assim, pela morfologia externa, você sabe o que ele come, mas você tem que ter um conhecimento prévio, assim, não é só pegar o morcego e saber o que ele come pelo jeitão dele, e isso é um pouco mais complicado. Mas se você conhece o grupo, né, então pela morfologia externa você consegue chegar nas famílias com uma tranquilidade muito grande. Então, sabendo a família daquele bicho, você sabe automaticamente o que ele come. Né? Então dá, mas não é uma relação direta. Assim, ele tem nariz, então ele. Não, não é nesse grau de detalhe. Sim. Não sei se eu O respondi Pedro se era isso que ela Martins, queria saber, né? Enfim. eu acredito que sim. O Pedro Martins, ele mandou outra pergunta perguntando se existem dificuldades na preservação desses animais. Ai, meu áudio tá cortando. Repete de novo, por favor. O Pedro Martins perguntou se existem dificuldades na preservação desses animais. Muitas, inúmeras, enormes. É um grupo negligenciado pra caramba. Eu não sei explicar muito bem o porquê. Não sei se é porque é um grupo que a gente não vê muito, então a gente se preocupa menos, né? Porque a gente costuma se preocupar mais com bichos que a gente vê, que são carismáticos ou coisa do tipo, né? Então talvez, eu não sei até que ponto a percepção, né, popular dos bichos pode atrapalhar ou não. Então, às vezes, é difícil a gente argumentar. Mas a gente tem muita lacuna de conhecimento, né? Por exemplo, Uhum. quando a gente olha a lista de espécies ameaçadas, tem relativamente pouco morcego e as espécies que já estão, que a gente já sabe que tem um grau de ameaça, elas estão associadas a grupos de estudo muito fortes. Por exemplo, então a gente sabe, quando tem um grupo de estudo que foca em determinado grupo de morcegos, a gente conhece eles o suficiente para saber se eles estão ameaçados ou não. Tem outros grupos que tem muito pouco pesquisador. Então, isso por si já é uma dificuldade. A gente tem uma lista enorme de espécies aqui que são deficientes em dados, que é uma das categorias
que a gente enquadra a espécie quando está avalizando ameaça, né, de extinção, por exemplo. Então, conservação de morcego é complicado porque a gente tem pouca informação, a gente tem... E não é porque tem pouco pesquisador ou pouco estuda, é porque a gente tem tanto bicho e tanto lugar para estudar, e não é tão fácil assim conseguir recursos para esse tipo de trabalho, que essa acho que seria a dificuldade. A gente tem uma lista de mais de 40 espécies onde a gente tem deficiência de dados, ou seja, a gente não conhece o bicho o suficiente nem para dizer se ele é ameaçado ou se ele não é. É uma Uhum. incógnita total. Existe muita burocracia quando vocês vão abrir projetos para pesquisar morcegos? Aí depende. Eu mesmo nunca sofri muito, não. Mas, por exemplo, se você vai trabalhar numa área que tem caverna, que tem cavidade, aí a burocracia aumenta, porque a gente já está falando de um tipo de ambiente, né, de um microhabitat muito específico, muito particularmente ameaçado no Brasil. Então, às vezes, a gente tem, não exatamente entraves, mas o processo pode demorar um pouco mais, assim. Mas questão de burocracia para conseguir licença de trabalho ou coisa do tipo, para pesquisa, não vejo muita dificuldade, não. Pelo menos não tenho ouvido muitos relatos. Aí, quando você vai para a área de consultoria ambiental, de licenciamento ambiental, aí já a coisa pode ficar um pouco mais complicada, mas aí é normalmente porque as empresas precisam preencher requisitos bastante específicos, então, às vezes, elas não fornecem isso tudo, e aí pode ter algum problema, mas a priori não é nada tão complicado assim. Uhum. E quanto às espécies ameaçadas de extinção? A gente tem espécies assim, sob risco aqui no Brasil e aqui no Nordeste? Você tem conhecimento disso? Tem. A gente tem uma espécie que está enquadrada como em perigo, né, que a gente tem algumas categorias, né? A gente tem as que estão, desde as que estão extintas, as que estão em perigo, as que estão vulneráveis, que estão já num grau muito preocupante, a gente tem quase ameaçado. Então, a gente tem uma espécie, eu até estava olhando agora antes de entrar para ver se mudou alguma coisa. A gente tem uma espécie em perigo, que é um dos morcegos que eu estudo, que é um nectarívoro, mas ele é do Cerrado, ele não tem aqui no Nordeste. Mas a gente tem um bicho vulnerável, na verdade a gente tem 5 ou 6 que estão como vulneráveis, ou seja, a gente tem que prestar atenção porque eles podem ficar ameaçados de extinção de uma forma muito iminente. E aí eu acho que a gente tem quase todos aqui, senão, né? A gente tem insetívoros, a gente tem nectarívoros, a gente tem pelo menos, do que eu estou lembrando, a gente tem pelo menos 4 aqui no Nordeste, mas são bichos de ampla distribuição também, não são bichos exclusivos do Nordeste. Tem um outro nectarívoro que eu estou trabalhando. Você continua me ouvindo? Não, tô ouvindo sim. É porque acho que meu fone tá reclamando aqui. Aqui tá ok. Que a gente tinha uma espécie que era considerada endêmica aqui até da caatinga, também, que é vulnerável. Um morcego beija-flor também, mas aí a gente descobriu recentemente que ele também está no cerrado. Então, tem um quase ameaçado, que também... Ih, os nectaríferos estão lascados, gente, agora que eu estou pensando. Tem pelo menos 3 espécies que estão em categorias já avançadas e preocupantes. Mas, assim, é o que eu estava querendo dizer. A gente tem grupos fortes estudando esses bichos, então a gente tem noção do quão eles estão ameaçados ou não. E, obviamente, que tem tudo a ver com o ambiente em que eles vivem, né? Então, o bicho do cerrado, o agronegócio está ameaçando tudo que ocorre ali. A gente só não descobriu todos os bichos que estão ameaçados, muito provavelmente, né? E a preocupação maior é isso, a gente tem mais de 40 quase espécies das mais ou menos 200 que a gente tem no Brasil que a gente não sabe se estão ou se não estão. Mas a gente tem espécie ameaçada assim, a gente nem costuma pensar, né, em morcego como espécie ameaçada. Mas a gente tem aí o grupo de umas 10 espécies onde a gente precisa prestar atenção. E tem muito a ver também porque eles são bichos associados a cavernas, né? Então, quando você tem uma política que derruba tudo e que implode cavernas para mineração, por exemplo, você automaticamente está botando as espécies que são associadas em risco, não só associadas, né? Tem muitas que são dependentes, elas só se abrigam em caverna. Então, são espécies que costumam sofrer ainda mais e estar mais ameaçadas do que outras. Certo, bem interessante. Infelizmente, nós não temos muito tempo mais para mais perguntas. Ainda tem algumas perguntas que mandaram no chat, mas nosso tempo aqui é curto. E vou falar novamente aqui a palavra-chave de hoje é megadiversidade, tá, gente? Lembrem-se de colocar lá certinho no formulário, o nome completo, e-mail para vocês receberem. E, Patrícia, muito obrigada. O papo foi muito legal. Obrigada por aceitar o convite. Tenho certeza assim, que todas as pessoas que assistiram também gostaram bastante.
E queria saber se você tem algum recado para dar para o pessoal. Eu até tenho, mas é só porque eu estou fuçando aqui no que o pessoal está falando. E aí eu vi que estão perguntando da história dos EPIs. Então, É, a SBEC tem um site, né? Que é, deixa eu ver. Eu escrevo, será que eu consigo escrever aqui sem fugir, acredito sem que querer? sim. Mas é sbec.net o site. SBEQ, né? De Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros.net. Mas se botar no Google, ele acha. Lá tem esse SBQ. protocolo que eu... sbeq.net. Mas tem perfil aqui no Instagram também. A SBEC tem perfil aqui, tem perfil no Uhum. Facebook. É fácil. E tem eu também. Quem não conseguir achar, pode me perguntar que eu mando o link. E lá no site está o PDF com essas diretrizes e tem detalhamento de EPI, como usar, como trocar. Está tudo bem caprichado. A gente estava muito preocupado com isso, deu mais trabalho do que a gente imaginava. A Uhum. gente espera que, pelo menos quem está começando a trabalhar com morcego agora, já vá levando isso em mente, né? Que agora os tempos mudaram, a gente vai ter que prestar atenção em coisas onde antes a gente não prestava muito. Eu imagino que a galera um pouco mais velha talvez não fique muito feliz, porque não é fácil andar em campo de máscara, a gente cansa, a gente, né, enfim, tem que trocar de máscara o tempo todo porque está suando, não vai ser fácil, né? A gente vai ter que higienizar todo o material depois de usar, que é uma coisa que a gente não fazia. Então, para quem já está há um tempinho, talvez seja uma coisa meio chata, mas que a gente acho que está tendo mostras bem importantes do quanto a gente tem que prestar mais atenção nisso, né? Mas, no geral, é isso. Eu encorajo quem quiser, quem se interessar pelo grupo. É um grupo diverso pra caramba. Qualquer linha de pesquisa que você goste dentro da biologia, provavelmente vai ser um morcego que vai ser um bom modelo para isso. E quem Uhum. quiser qualquer dúvida, qualquer coisa, eu tô aí. É só mandar uma mensagem. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Acho que é isso. Tomara que tenha sido esclarecedor, porque às vezes eu me empolgo e quando eu vejo eu estou desfiando um rosário aí, eu nem sei se eu respondi o que vocês queriam saber, mas estamos Ah, aí. foi ótimo. Transmito também aqui as mensagens das pessoas aqui, que estão muita gente elogiando aqui no chat. Então, gente, Que bom. hoje nós iremos disponibilizar o link para o certificado na bio do nosso Instagram assim que a gente encerrar essa live. Lembrando que o formulário só fica disponível por meia hora, então assim que terminar aqui, vocês já vão lá para poder preencher tudo certinho. E lembrando também que nós do Cenas agora estamos no YouTube. Quem ainda não sabe, nós temos um canal no YouTube chamado Cenas UFRPE e as lives que nós fazemos aqui, elas também estarão disponibilizadas lá no canal do YouTube. As duas últimas lives já estão lá disponíveis e essa também vai estar lá, certo? Então é isso, gente. Foi ótimo. Boa noite para todos. Obrigada pelo convite, viu, gente? E por todo mundo que apareceu. Muito obrigada a você.